Espera. Tem alguém querendo participar. Esse aqui é o vídeo companheiro para esse assunto, já que a gente está analisando aí o que acontece no 6º episódio da série Loki. Você tá vindo assistir esse, já assistiu o vídeo anterior sem spoilers? Se não viu, talvez seja interessante você dar uma passada lá, assiste e depois vem pra cá fazer parte dessa conversa com a gente. Salve telanautas, tudo bem com vocês? Preparados pra gente entrar naquela parte especial? Este vídeo vai ter um monte de spoilers. Finalmente o Mephisto! Quase. Na verdade, o que eu quero dizer com isso? Aquela expectativa toda que a galera teve lá em WandaVision de aparecer o tal personagem Mephisto, que não se justificou em nenhum momento. Não. Aqui, galera, acontece. Justamente o personagem que a galera achou que ia aparecer, aparece. Mas com outro nome, né? Então, eu não compararia ele com o Mephisto. Eu compararia ele com a Agatha. Por quê? Porque a Agatha foram dando muita evidência de que aquela vizinha ia ser a Agatha. Aqui eles deram muita evidência que ele ia aparecer, porque ficou tão óbvio que o povo achou, não, tá tão óbvio que não deve ser. Mas foi, como a Agatha foi. O problema da Agatha é que ela foi usada de um jeito que não era a função dela nos quadrinhos. Ela deveria ter uma presença muito mais como mentora do que como antagonista. Então, aqui E aqui ele fez exatamente o que a galera esperava dele. Então, ok, mas no final das contas, já que é spoiler, ele não era mal. Ele estava fazendo aquilo, pelo menos, por assim, uma não razão. ser mal é relativo. Tem inclusive uma parte onde ele diz: calma, somos todos vilões somos aqui. Todos vilões aqui, é verdade. Porque o que acaba acontecendo é assim, ele tá ali pra tomar uma atitude, uma decisão muito difícil, que uma pessoa de coração mole não conseguiria implementar. Concordo, mas ele E não lembrando que ele faz isso como aquele que permanece, Então, né? ele é exatamente isso que eu falei. Ele não é o Kang. Ele não é, vamos dizer assim, a pior variante que tem do personagem. Ele mesmo disse e tá aí o pontapé pra ele aparecer no filme do Homem-Formiga. Na parte sem spoilers, eu tinha comentado que uma das coisas que eu gostei no episódio é o fato deles trazerem respostas. E lá, uma das coisas que eu tava esperando, né, era justamente esse negócio da TVA, qual era a função dela especificamente, pra ver se realmente valia a pena você acreditar naquilo que estava sendo dito ali, ou se foi uma desculpa de roteirista que de repente falou: não vai ser mó legal se a gente fizer assim, mas depois não teve estofo. Na verdade, o pensamento é, como eu também fiz um vídeo mostrando a respeito do negócio meio que vida real, como seria cientificamente, né? Esse negócio de multiverso e tudo mais, também vale a pena dar uma checada, deem uma olhada aí no canal. Mas a ideia é assim, meio que é inevitável que as coisas ramifiquem em histórias diferentes. Se forem coisas mais inócuas, você vai ter uma diferença ali que não chega em lugar nenhum, não faz uma grande diferença pro todo, mas existem às vezes coisas pequenas que, meio como aquele papo lá do efeito borboleta, uma coisinha pequena aqui gera uma avalanche lá do outro lado. Então você acaba tendo histórias muito divergentes. Só que se isso é natural, por que é tão temível e você precisa de uma organização tão poderosa quanto a TVA para poder fazer com que essas coisas permaneçam sob controle? O único jeito de você ter algo assim seria se de fato a gente conseguisse imaginar que uma realidade representa perigo para outra. E foi o quê? E aqui o que a gente vê é que assim, o tal Kang gera o problema e ele mesmo tem que resolver. Se não tivesse essa ponta de ter alguém, um espírito de porco no meio das timelines, querendo conquistar as outras, tirar proveito das outras, não fazia nenhum sentido você ter uma organização podando esses galhos que saem do tronco maior. E nós podemos esperar aí que realmente as coisas que estão acontecendo aqui nessa série vão afetar de forma muito, muito grande o MCU nos filmes que se seguem, até porque esse ator já foi confirmado como Kang, o Conquistador, no próximo filme do Homem-Formiga e da Vespa, o Quantum Mania. Não falaram nada que ele vai aparecer no Doutor Estranho, mas assim, tudo que foi feito aqui reflete o filme do Doutor Estranho, até porque é um multiverso da loucura. Na né? verdade, existe aí uma coisa que tá permeando, porque a gente vai acabar falando,
ao se falar desse episódio, se falar dessas 3 séries que saíram, a gente automaticamente vai ter coisas ali pra dizer a respeito de a Wanda vai aparecer no filme do Doutor Estranho, o Doutor Estranho vai aparecer no filme do Homem-Aranha, né? Então a gente tem essa coisa. Estão começando a soltar rumores aí, ainda não vi ser oficializado até o momento da gravação desse vídeo, mas que o Tom Hiddleston vai aparecer como Loki no filme do Doutor Estranho. Então já tá tendo essas pontes para que as coisas tenham as repercussões que devem ter. Bom, aqui vale ressaltar que a gente vai dar alguns spoilers dentro dessa sessão de spoiler, que são spoilers de Doctor Who. Paciência, mas para eu conseguir falar sobre o assunto que eu preciso, eu vou ter que citar o arco de história da River Song, que na verdade acaba sendo a esposa do doutor. Lá o que a gente vê é que a primeira vez que a gente vê a personagem aparecer na série é justamente o dia em que ela morre. E como eles são pessoas que estão em momentos diferentes no tempo, a gente acaba tendo ele encontrando com ela meio que de trás para frente. É o primeiro dia que ele a conhece, mas para ela é o último dia deles juntos. O primeiro dia que ela conhece ele vai vir muito depois, quando já trocou de ator umas 2 vezes. Tem toda uma série de coisas, e como ela sabe de uma série de coisas que acontecem ali, toda vez que ele faz uma pergunta muito importante para ela, ela meio que se nega a responder dizendo... Spoilers! Aqui o que acontece é bem isso. A gente vê o tal do aquele que permanece, que na verdade é o Kang, aparecendo no dia em que ele morre também. Então, assim, a gente já falou que era spoiler, lamento, amiguinho. É assim, o personagem chega, você vê que ele tá tranquilaço, meio que tá super dono da situação, a gente já vai falar inclusive do porquê, mas é justamente a última coisa que ele faz na timeline pessoal dele. É óbvio que como ele é um personagem que dura muito tempo, aquele negócio todo, apesar de ser intrinsecamente humano, a gente vai ver mais dele em outros momentos, inclusive de outras variações dele, que são muito menos boazinhas, né? Pois é. E a gente acaba descobrindo que esse personagem, na verdade, era um cientista do século 31 que, em dado momento, acaba entendendo a ciência por trás do abrir a porta para o multiverso e vai acabar caindo naquilo que no vídeo que eu falei sobre as comparações e referências, eu chego a citar lá sobre a cidadela dos Ricks, do Rick and Morty, que também foi baseada na cidadela dos Reeds, do Reed Richards, da própria Marvel. Então é como se ele tivesse chegado num ponto onde ele tem o clubinho fechado da patotinha, que todo mundo é ele, aonde eles dão lá os tapinhas nas costas uns dos outros, todo mundo é bacana, todo mundo é legal. Só que não. Aquele negócio de eles se entenderem bem pra caramba, porque na verdade, né, não é, como eu tinha falado no outro vídeo, sem spoiler, o inferno são os outros, até são outros, mas era um inferno menor, até que tudo se torna um infernão, quando eles começam a se antagonizar uns aos outros e realmente querer roubar os recursos da timeline alheia para poder crescer enquanto personagem, né, dentro das suas próprias histórias. E aí é que mora o lance do porquê que a gente precisa da TVA, que é um problema gerado por ele e ele tem que acabar arranjando um jeito de conseguir podar essas ramificações para não gerar aquele problema de novo. Esse personagem do aquele que permanece, a gente encontra ele num ponto da história aonde, entre aspas, está tudo tranquilo. Entre aspas, né? Mas é aquele que está conseguindo fazer com que a versão malvada do Kang não aconteça, e é por isso que a gente precisa da organização. E é aí que a gente recebe a resposta do porquê que tem que realmente ter essa poda. Porque, veja, existirem ramificações dentro de uma linha principal meio que é natural e inevitável. Então é por isso que justifica de ter aquele Montarel de Loki, ter o Crocodiloque, ter aquele negócio todo. O que seria o tipo de coisa que você diz, é como se você tivesse uma série de linhas, de fios que são emaranhados para fazer uma corda. Mas essa é uma corda, tá? Então o que ele deixa claro é, o que ele tenta fazer, cortando como se fossem os galhos de uma árvore, é não permitir que existam outras árvores para virar uma floresta e que essa floresta vai acabar gerando a possibilidade de que existam versões muito malvadas dele que vai acabar dando no Kang, o Conquistador. Então é por isso que ele acaba fazendo a poda nessa árvore
para que ela se pareça muito com um bonsai, que na verdade é uma árvore guiada por um artista por trás, que tem uma intenção, que é que ela tem uma cara específica. A ideia principal, ao contrário do que muita gente achou, que o Loki era super importante ali e tudo mais, ele é para não forçar a saída até o ponto do evento Nexus, que vai gerar outras árvores, né? Mas basicamente o que está tentando ser evitado é justamente o personagem do Kang. O que também facilita a explicação do porquê que esse cara não foi percebido no MCU até agora. Ah, verdade. Que é uma explicação muito próxima, quer dizer, pelo menos a pergunta vem do mesmo lugar. De onde é que estão os X-Men? Eu pensei nisso. Será que agora, né, que vai ter várias linhas, eu pensei, agora eles vão usar. Agora Recurso vai. não falta. Eles têm ferramenta para mudar um monte de coisa. Inclusive o Quarteto Fantástico talvez vai ser usado aí, hein? E a gente descobre que a tal linha sagrada, na verdade, não é uma linha, é um anel. Ela meio que é aquela tal cobra que morde o próprio rabo, se tornando aquele símbolo do infinito, aonde a gente começa o episódio com uma cena que eu achei bastante poética até, de uma espécie de Big Bang às avessas, com o universo implodindo, deixando de existir e logo reiniciando, dando aquele reset, o que me deu uma baita sensação de Matrix Reloaded. Porque tem aquele papo que o arquiteto conversa com o Neo naquele filme. Também é spoiler de Matrix. Que é tudo Mas o spoiler. filme é de 2003, colega. Você não assistiu Matrix ainda? O que você está fazendo nesse vídeo? O arquiteto conversa com o Neo e fala a respeito do fato de que de tempos em tempos eles resetam a Matrix, que uma galera acaba sendo selecionada para viver em Zion, e aí esse povo vai acabar reiniciando aquele ciclo até que brota um cara lá, que seria a dízima periódica da Matrix, que vai virar o Neo e tudo mais, e ele sabe o que o cara vai dizer e pá. O que acaba chegando na nossa pergunta aqui. Lá a gente vê aquele Neo quebrando o ciclo e fazendo uma outra escolha. Aqui a gente vai ver alguém conseguindo quebrar esse ciclo, porque o Kang, ou aquele que permanece, tá lá tranquilaço com aquela cara de, olha, eu sei o que vocês vão fazer, por isso que você não consegue me atacar. Ele fica sumindo de um lado pro outro, que o negócio lá tá meio pré-programado, aquele papo todo. Mas senti ele perdendo um pouco da tranquilidade quando ele dá aquela... Ele escuta o barulho e Porque fala, ele sabia tudo o que acontecia até aquele ali. momento. Dali pra Então. frente seria novidade. Só que o ponto é assim, ele vira e fala, ou vocês escolhem tomar o meu lugar e continuar fazendo o que eu estou fazendo, ou vocês me matam. Só que como o negócio é cíclico, vai dar na mesma. Só vai levar mais alguns bilhões de anos e daqui a pouco ele vai estar ali de novo, sentado na mesma cadeira, tomando conta das coisas. Por isso que eu falei da comparação com o arquiteto. E no final, não tem final. Dessa vez, ao Final invés tem. da gente receber uma cena pós-crédito, eles deixam um aviso que Loki volta para a segunda temporada. Na verdade ali a Sylvie matou, né, o cara e aí tudo resetou. E você vê a estátua, em vez de ver a estátua lá dos 3 robôs, você vê a estátua do Kang, né? E aí tudo reseta. Enfim, menos o Loki, o que é uma pergunta. Por que ele não resetou, né? A gente até... Talvez ele, quando tenha debateu voltado, aí. o efeito borboleta já tenha passado por ali, renovando as coisas. Foi o que eu entendi. O que a gente precisa fazer, muito honestamente, é rever a cena em que o Mobius está conversando com a B15 pra gente ver se no diálogo deles tem uma pista de que aquilo já tá resetado, se aconteceu durante a conversa ou se eles deixaram propositalmente ambíguo para você tomar esse tranco. Até porque, muito mais spoiler do que dizer para alguém que o Kang tá no episódio, que já é um baita de um spoiler, é você dizer que o negócio não tem final. Porque a partir do momento que a pessoa assiste crente que vai receber as últimas informações que precisa para entender tudo, não assiste aí a próxima temporada e os próximos filmes, porque Marvel é Marvel e ela sempre faz isso. Outra pergunta importante que me fica é pra onde é que foi a danadinha da juíza Ravonna? Aliás, uma personagem que pra mim foi muito mal utilizada a série inteira. Principalmente a gente sabendo o que ela representa nos quadrinhos, né? Então. Abriu ali um portal, se escafedeu e foi-se. Então, queremos saber, ela ainda vai aparecer de novo
como vai. um caso amoroso aí de alguma versão do Eu Kang? não sei. Talvez outra variante dela, não sei. O que eu fiquei pensando é o que porque ele mandou recado pra ela, né? Ela queria lá saber era o fim ou o começo dos tempos, não lembro. Ele manda um arquivo, a Miss Minutes fala, é outra Exatamente. coisa, É outra mas ele achou que era coisa, mais importante. Mas é mais importante. O que era mais importante? Viu quantas perguntas? Você entendeu? Ficou tudo pra segunda temporada, né? E nos materiais promocionais a gente tinha visto uma tal cena em que o Loki ocupava um trono que a gente tava em não pé, né? viu até aqui. E aí fica aquela pergunta, será que eles tiraram? Será que foi uma cena deletada? Será que eles colocaram aquela cena só pra despistar? Pra gente falar, não, mas não pode ser o final, porque ainda tem que acontecer aquilo lá, ele vai estar no trono e tal. Ou será que essa cena ficou pra segunda temporada? Nunca saberemos. Ou saberemos daqui a algum tempo. Ou nunca ou em breve. Eu creio que seja justo dizer que das séries da Marvel soltas até agora, essa aqui foi a mais fora da casinha. Apesar de que WandaVision também me pareceu bastante inovadora na forma como contou a sua história, navegou ali por diferentes fases da televisão americana e tal, ainda foi algo que fez um sentido bastante mundano perto daquilo que a gente espera de uma história contada com aquele grau de fantasia, uma vez que a gente sabe o que está acontecendo. Quando você está especulando, tal, tudo é muito cheio de o que está acontecendo aqui, mas depois fica bem claro. Aqui é como eu citei, Loki serve para você tecer um bocado de teorias e analogias e tudo mais. E eu achei isso muito divertido. Eu gostei, mas a série tem problemas e assim, eu gostaria de saber de vocês aí, pessoal de casa. Das 3 séries, qual é a preferida de vocês? Eu confesso que Loki não é a minha preferida. A minha preferida foi WandaVision. Mesmo com seus problemas, ela exatamente essas coisas diferentes, a Agatha, que era sensacional, me divertiu bastante e eu gostei... Polêmica! E eu gostei do processo do luto que ela passou e tudo mais. É a minha preferida. Não significa que eu não gostei das outras duas. O Falcão virando o Capitão América, pra mim, foi sensacional. O Falcão Invernal, né? É o Falcão... piadinha do outro vídeo, vai lá. Então, ele virando o Capitão América me comoveu bastante, achei sensacional. Porém, em questão de série como um todo, no meu caso, WandaVision é melhor. E se vocês curtem esse papo super nerd, regado em coisas da cultura pop, visitem o site Sci-Fi do Brasil, que é nosso parceiraço. A gente sempre coloca os nossos conteúdos lá com eles mandam um bocado de gente pra cá pra conhecer o nosso trabalho também. E eles fazem um trabalho muito bacana de divulgação que vale a pena vocês conhecerem. Pessoal, obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse papo, que a gente dividiu as nossas opiniões aí com vocês, fez algumas especulações, deu os nossos pitacos e tal. Então se você tá chegando agora, não conhecia o canal na tela ainda, considere se inscrever, vem fazer parte da nossa família. Deixa um like para fortalecer, para ajudar a gente a chegar em mais pessoas. Eu vou deixar 2 vídeos na tela para vocês escolherem e continuarem aí aproveitando o nosso conteúdo. Um forte abraço, galera. Um beijo. E até mais. Não foi aqui. Quebrando tudo.